A Olga cientista é uma pessoa cheia de curiosidade e que todo dia aprende, vive aprendendo. E que tem pena de não ter tempo para poder sentar e aprender mais. A Olga cientista, ela se encheu de trabalho e ela, às vezes, ela reclama por tempo para aprender mais, porque cientista tem que aprender. Ou ele aprende todo dia, ou ele deixa de ser cientista. Eu comecei meu curso de engenharia mecânica na UFMG. Eu entrei em 88 na universidade e sempre tive interesse de fazer pesquisa. Eu fazia um curso de física, mas a energia solar ela estava no curso de engenharia mecânica. E aí eu troquei de curso, fui para mecânica. Em termos de mercado no Brasil, o que estava despontando à época era a energia solar térmica, né? Essa foi uma época também muito difícil para a gente. Ainda era caro, os coletores produzidos no Brasil, eles não tinham uma qualidade boa como tinha no exterior. E aí foi quando eu comecei a trabalhar num laboratório de energia solar e a gente testava coletores. A gente mostrava como fazer para melhorar. Por fim, esses testes viraram testes padrão do Inmetro, né? Então a indústria dos coletores solar térmicos no Brasil, ela cresceu muito. E no meio do caminho, eu comecei a me interessar pelo fotovoltaico. Aí eu resolvi fazer um mestrado aqui. Nessa universidade, essa área já existia, essa área é do fim da década de 70. Tomei contato num congresso no Rio de Janeiro e eu conheci, né, isso daqui. Eu falei, gente, eu vou para lá. Esse é um dos primeiros sistemas que foram instalados conectados à rede no Brasil. Foi esse sistema aqui, um dos primeiros conectados à rede. Ali tem coletor térmico, foi utilizado, por exemplo, para fazer desinfecção de água. E ali na frente tem um sistema que ele não está. Ele é muito antigo, é um CPC. E ele foi desenvolvido para aquecer a água a temperaturas elevadas. Não só água, você pode aquecer qualquer fluido. Então, para processos industriais, tem indústria que queima combustível para chegar a 100 graus, para chegar a 70 graus. Então, aqui a gente fez muita coisa, né? O grupo aqui trabalhou, por exemplo, com desenvolvimento de fogões solares, né? Então, assim, foi detectado, foi identificado que várias comunidades no semiárido usavam madeira e usam até hoje, né, para cozimento. É duríssimo, né? A pessoa está cozinhando com a lenha, está buscando a lenha. Então foi feito todo um trabalho, desenvolvido um fogão, um trabalho lindo para poder tentar levar isso, né, para as pessoas. Então tudo isso era sempre pensado no atendimento de comunidades. Por exemplo, bombeamento de água para pessoas do semiárido, né, para abastecer, fazer irrigação, né, em locais onde as pessoas às vezes tinham que pegar água que não era água boa, água suja, usava água de açude, né? E aí começou a ser feito todo um programa de instalação e foram instaladas várias bombas com fotovoltaico para abastecer essas comunidades. Essas bombas eram instaladas no semiárido em alturas diferentes, né, de recalque, nos poços. Então tinha poço com altura de recalque, com profundidade ali da água de 60 metros, de 40 metros, de 30 metros. E a gente não tinha como reproduzir isso aqui, então a gente reproduziu para cima. Então essa torre ela é usada para isso. A região, ela é uma região que tem muita água salobra, e aí a gente falou, opa, peraí, vamos dessalinizar essa água também com energia solar. Ao mesmo tempo que estava trabalhando com fotovoltaico para bombeamento, já partiu para dessalinizar a água também com o fotovoltaico. Esse equipamento aqui é o VETRA. A ideia dele era aproveitar mais, gerar mais energia do que um sistema plano. Foi desenvolvido pensando o seguinte, olha, eu posso concentrar radiação solar, então eu posso aumentar a quantidade de radiação que chega num coletor. Mas qual a ótica que me permite fazer isso?
os módulos fotovoltaicos, eles não podem ser iluminados de forma não uniforme. Quando eu ilumino isso de forma não uniforme, eu acabo piorando a geração e não melhorando. E essa geometria ela foi estudada e desenvolvida para iluminação de módulos fotovoltaicos. É um sistema que parece muito simples, é um V, né, de espelho, mas tem todo um estudo do ângulo, da altura, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, da posição, né, para que tenha efetivamente uniformidade em cima da estrutura. Então o objetivo é ter uniformidade em cima da estrutura e você conseguir gerar mais energia. Então, esse foi um outro projeto muito interessante, depois ele foi muito difundido. A gente usou esse tipo de ótica para bombeamento de água, né? Fazendo todos os cálculos e mostrando que você pode ampliar muito a quantidade de água bombeada usando essa ótica. Então é uma coisa bastante desafiadora. Para a maioria dos pesquisadores não existe um recurso habitual que te permita fazer pesquisa sem que você cumpra uma série de requisitos que não tem nada a ver com pesquisa. Você constrói, elabora um experimento, depois você tem que manter aquilo, né? E você precisa de recurso, então você tem que fazer outro projeto, você tem que pegar recurso em outra fonte. E não existe. Além do que, no Brasil, esse recurso ele vem sendo diminuído ao longo dos anos. Teve um período grande que ele foi praticamente cortado, né? Toda a crise, né, econômica que a gente passa, o recurso da pesquisa ele é o primeiro que vai ser dizimado, né? A gente continua, a gente tem muita vontade, a gente tem muita coisa para fazer. O que dá mais vontade de continuar é ver a carinha desses estudantes que estão aí, cheios de gás, cheios de energia, cheios de ideia. Eu acho que é daí que a gente consegue, né, se aliviar e buscar a energia da gente, e a gente vai continuando. A gente trabalha muito na formação direta dos estudantes ligados a projetos de pesquisa, ou seja, a gente insere logo os estudantes e muitas vezes são eles que descobrem coisas muito interessantes. Isso é o que me faz, é o que me dá prazer, é isso que faz a gente continuar.